Segundo Crônicas 28, versículo 19. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os voluntários, obreiros. Eu queria fazer um pedido aqui a vocês, rapidamente. O filtro de água da igreja, ele fica lá atrás agora, tá bom? Então eu queria fazer um pedido a você que está aqui hoje, que se você precisar beber água, faça isso antes do culto ou depois do culto, amém? Amém. Agora aqueles que não ouviram, se você precisar beber água, faça isso antes do culto ou depois do culto, amém? Amém. Glória a Deus. Nós entendemos, querido, que qualquer tipo de manifestação durante a pregação da palavra é falta de reverência com a mesma. Então evite andar, evite levantar. Então aprenda isso, querido. Não sou eu que sou duro demais. Às vezes tem pessoas que são relaxadas demais. Desculpe, tá bom? Eu sei que é aniversário, mas como pastor, como seu pastor, eu quero te ensinar isso. Não é que o bispo é duro demais. Tem pessoas que são desleixadas, desregradas. Então, durante a pregação, querido, não se levante. Eu não quero chamar a tua atenção, entendeu? Não faça, não seja mal educado. Qualquer pessoa que se levantar, claro que tem exceções, às vezes a irmã grávida ou qualquer coisa, precisa ir no banheiro, a gente entende isso. Mas procure não se levantar excessivamente. Então, vai ser 40 minutos, 50 minutos no máximo com a oração. E aí, nós vamos ir para nossas casas, amém? Então, não fique levantando em demasia. Se precisar usar o banheiro, beber água, faça isso antes ou depois do culto, amém? Segundo Crônicas 28, 19, diz assim: O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acás apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes, e ofereceu ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Versículo 22, queria que todos olhassem agora para o telão aqui e lessem comigo. 1, 2, 3. Mesmo nessa época, você vai abrir agora para mim o capítulo 29, versículo 1. Mesmo nessa época em que ele estava vivendo muitas dificuldades, o rei Acás se tornou ainda mais infiel ao Senhor. Ou seja, com os problemas que ele estava vivendo, isso não foi o suficiente para a mente dele viver um start. Ele continuou sendo mais infiel. Agora nós vamos ver aqui no versículo 1, nós já vamos sentar alguém que assume o trono no lugar dele, é o seu filho de Acás, Ezequias. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou no lugar do seu pai Acás. E reinou 29 anos aonde? Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Olha o versículo 2, por gentileza. Ele fez o que o Senhor, tal como tinha feito. Quem era pai de Ezequias? Acás. Mas olha aqui, você tem que prestar atenção nesse detalhe. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Versículo 3 agora em diante. No primeiro mês do ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu na praça que fica no lado leste e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam a porta do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incêndio
incenso e nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror, zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as filhas e as nossas mulheres levadas como prisioneiras. Pretendo agora, pois, fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. E você diga amém. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Queridos, pensando nesse período de 6 anos de trajetória da nossa comunidade, da nossa igreja local, esse texto ele me saltou aos olhos para que a gente pudesse aqui, Pastor Márcio, você faz parte disso também, meu querido, bom ter você aqui com a gente, para que a gente pudesse refletir a respeito disso. O texto que nós lemos no capítulo 28 vai falar sobre o rei Acais. Esse rei que ele entra em cena para a nação de Israel, para liderar aquele povo, e a Bíblia diz que ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele é um rei, então, que ele fecha as portas do templo, ele faz com que o culto ao Senhor se acabe, e não bastante ele fazer isso, ele também começa ali a buscar e a adorar outros deuses, algo que obviamente desagradara ao Deus de Israel. A Bíblia diz que a ira de Deus ela chega a subir contra a nação de Israel por causa da liderança. Diga comigo, a liderança. Então eu preciso tomar muito cuidado com quem lidera a minha vida, com quem põe as mãos sobre a minha cabeça. Isso aqui é muito sério. A gente vai perceber ao decorrer de toda a Bíblia, isso é para quem entende as coisas espirituais. Uma pessoa desconectada, que ela não tem reverência, temor com as coisas de Deus, ela não leva nem muito em conta isso aqui que eu vou dizer. Mas para você, querido, que tem temor a Deus, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante. Toda vez que um líder ele falhava com o Senhor, o povo pagava junto. Isso aqui é muito poderoso. Toda vez que a pessoa que está me liderando, ela está em falha, ela está no erro, ela está vivendo em desconformidade com aquilo que Deus ele está orientando, direcionando, o povo acaba pagando um preço por causa dos seus líderes. Não é assim dentro de uma casa? Para perceber, se o pai e a mãe não têm sabedoria, quem paga com a separação? Se a empresa que você trabalha, o proprietário, o dono, o gestor, ele não é uma pessoa entendida do que está fazendo, ele é uma pessoa que não sabe quem que vai pagar com os resultados errados da liderança daquele líder? Os funcionários, não é assim? Então, no âmbito espiritual, é da mesma maneira. Então, a nação de Israel, ela começou a padecer. O povo começou a padecer, porque a liderança de Acais era uma liderança caída, era uma liderança prostituída. Ele não era aquele cara que ele deu um deslize, ele errou e depois ele, igual o filho pródigo, ele falou, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Não, aqui não é o meu lugar, eu preciso voltar para a presença de Deus, eu preciso reconstruir o altar, eu preciso fazer uma nova aliança. Não, ele errou e continuou se lambuzando cada vez mais no pecado e adentrando nas entranhas do pecado e se lambuzando cada vez mais na lama do pecado. A ponto da Bíblia dizer que a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. Agora, eu quero que você entenda, querido, que esse texto ele nos dá algumas dicas do que aquele homem chamado Ezequias, filho de Acais, ele faz. Preste atenção. Ezequias agora, ele então com 25 anos, se assenta ao trono após a morte do seu pai Acais. E a Bíblia diz no texto que a gente leu, que ele começa então a fazer o que era reto aos olhos de quem? Do Senhor. Ele começa a fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E é o que diz no versículo 2 do capítulo 29. E fez Ezequias o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Agora, olhe para mim e preste atenção.
Davi era o pai de Ezequias? Não. Quem era o pai de Ezequias? Diga comigo, Acais. Só que se eu quero, querido, restabelecer, restaurar as portas da adoração na minha vida, porque quando se fecha um ciclo, pelo menos na minha vida, eu não sei na sua, quando eu faço aniversário da igreja, aniversário de casamento, eu sempre falo isso para minha esposa, eu faço uma análise, eu reflito o período anterior àquele que antecede a data. Então, se eu estou fazendo aniversário de casamento, eu vou refletir como é que foi o meu ano passado, como foi o meu casamento, se eu fui um bom marido, onde que eu acertei, onde que eu errei, onde que eu preciso melhorar. Eu tenho esse costume. Então, quando é meu aniversário, eu revejo minhas metas, eu revejo meus objetivos, eu revejo minha vida com Deus, a minha vida como pai, a minha vida como esposo, minha vida como marido. E como igreja também rever os acertos, os erros. Então, tem coisas que a gente precisa fazer uma análise para que a gente possa melhorar, mesmo se já estiver indo bem. Quem entende isso, diga amém. Então, nessa noite, eu percebo que o que o Senhor quer nos inclinar é a ter uma reflexão de como a gente tem caminhado. Então, a primeira coisa que eu preciso para colocar a casa em ordem, vamos dizer assim, eu preciso avaliar quem são os exemplos que eu tenho seguido. Isso aqui é muito poderoso. Você que está aqui essa noite, você precisa entender uma coisa: você é influenciado por alguém. E eu preciso entender e fazer uma avaliação, eu preciso avaliar quem são os exemplos que eu tenho seguido. Se você não parou para pensar sobre isso, olhe para mim e redobre a atenção, isso vai te fazer muito sentido. Por mais que você queira dizer que não, alguém te influencia, seja na maneira que você veste, sim ou não? Será que você já viu um sapato no pé de alguém, principalmente as mulheres, você falou assim, nossa, esse sapato é tão bonito? Não é que você quer copiar a pessoa, mas poxa, ficou tão bonito o pé dela, eu acho que vai ficar legal no meu também. Quem já? Você vê lá o rapaz com um boné, com uma camiseta, com uma blusa, não é assim? Você vê lá uma receita que a pessoa fez e fala, nossa, essa receita, ela está parecendo top demais, eu vou lá tentar fazer também. Sim ou não? Nós somos influenciáveis, querido, essa que é a verdade. Então, a primeira coisa que eu percebo que Ezequias ele faz, ele avalia os exemplos que estavam sendo na vida dele. Preste atenção, por que é importante o versículo 2, que diz que ele seguiu o exemplo de Davi, seu predecessor? O interessante, querido, é que se você parar para perceber, o filho, ele tende a seguir os exemplos de quem? Do pai. Mas quando Ezequias ele olha e diz assim, o meu pai viveu de maneira que desagradava a Deus, eu não posso ter meu pai como exemplo, eu vou ter que pegar um homem que foi fiel na fé, eu vou ter que seguir um homem que foi fiel a Deus, eu vou ter que seguir um homem que a vida dele é um exemplo para mim. Então ele olha para Davi, ele diz, está aí alguém que eu vou seguir, está aí alguém que eu vou deixar influenciar a minha vida. Então a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, quem são as pessoas que estão influenciando a tua vida? Quem são as pessoas que estão falando de Deus para você? Quem são as pessoas que estão te aproximando de Deus? Ou quem são as pessoas que estão te afastando de Deus? Porque a verdade é uma só, diaconisa Elisa, as pessoas têm o poder de nos influenciar, seja para o bem, seja para o mal. Então a gente vê que principalmente no cargo de liderança que esse homem estava exercendo, o rei Ezequias, ele diz assim, eu preciso ter um norte, eu preciso ver alguém que vai balizar a conduta moral do meu reinado. Ele diz assim, o meu pai não dá para ser, por quê? Por causa dele, a nação foi toda corrompida. Então a pergunta que eu quero te fazer aqui nessa noite, de quem você tem seguido o exemplo? Eu converso com algumas pessoas na igreja, e aí estava conversando até com um jovem, uns dias atrás, e ele gosta muito de um pregador X, ele gosta muito de me ver pregar também, me ama, e olha, bispo, uma bênção e tal. Eu falei assim para ele, filho, você é discípulo de quem? Do pregador que você gosta da internet, ou você é discípulo do bispo? Aí ele parou para pensar, é mesmo, né, bispo? Aí eu falei, porque aquilo que você posta, aquilo que você põe como frase, aquilo que você diz, a maneira como diz, como você fala, aquilo diz quem está te influenciando. Então muito provavelmente a maneira como as coisas chegam até a mim é como eu vou reproduzir elas, sim ou não? Então a pergunta que eu te faço, de quem você tem seguido o exemplo? Perceba que esse homem chamado Ezequias, assim que ele assume o reinado,
ele já começa a imitar a conduta de Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós hoje aqui é um período profético, me pergunte por quê? Porque é um aniversário. Então, a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, nós vamos viver um novo ciclo, amém? É um período novo, um novo ciclo, nós vamos caminhar agora para o nosso 7º ano. Então eu acredito muito na coisa do ciclo. Por quê, bispo? Porque se você parar para perceber, tudo é ciclo. Nós temos primavera, verão, outono, inverno. Nós temos o ciclo das coisas. Então agora nós vamos viver um novo ciclo. E eu quero dizer uma coisa para você, dá para saber como vai ser a sua vida só observando com quem você está andando. Dá para saber muito bem como vai ser o seu ano só se a gente observar quem são as pessoas que você está andando, quem são as pessoas que você põe na sua casa, quem são as pessoas que você conversa pela sua rede social, quem são as pessoas que você se conecta. Dá para dizer, ô bispo, o senhor consegue olhar para mim e dizer como que vai ser esse meu próximo ano na fé? Dá para dizer, porque se você estiver fazendo aliança com Acais, você vai trazer a ira de Deus sobre a sua vida. Agora, se você colocar a tua vida no altar para andar com homens que sejam exemplo como Davi, você vai arrebentar na fé, meu cara. Então eu preciso avaliar, diga assim, eu preciso avaliar. Agora, sabe o que é interessante, presbítero Jean? O que é avaliar? Você que já teve carro, você sabe disso. Quem tem carro aqui sabe disso. As mulheres, talvez, que dirigem, sabem disso também. As que não dirigem, elas têm, por exemplo, uma máquina de lavar em casa, sim ou não? E aí quando a máquina de lavar está dando um problema, quando o carro está dando problema, você chama um técnico para ele olhar, para ele fazer o quê? Uma E como que ele vai fazer a avaliação? Ele vai ouvir o barulho e vai dizer o problema? Você vai pagar para um técnico que faz isso? Não. O técnico tem que fazer o quê? Ele tem que avaliar. O que é avaliar? Ele vai observar, ele vai desmontar. Está percebendo aqui o que é avaliar a minha vida? Eu preciso fazer uma análise profunda. Dizer, opa, calma aí, com quem que eu tenho andado? Com quem eu tenho gastado tempo? Quem são as pessoas que estão me influenciando? Porque talvez você pode estar mentindo para você mesmo inconscientemente, dizendo assim, ô bispo, eu ando com algumas pessoas, mas eu não sigo o exemplo delas. E isso é mentira. Me pergunte, por que, bispo? Porque a própria ciência comprova que nós somos influenciados pelas 5 pessoas mais próximas de nós. Se você parar para fazer essa análise, as pessoas mais próximas de você, intimamente, elas nivelam tua vida espiritual, elas nivelam tua vida financeira, tua vida sentimental. Se as 5 pessoas mais próximas de vocês andam com um casamento quebrado, o teu casamento vai quebrar logo logo. Diga assim, misericórdia. Se as 5 pessoas mais próximas de você são pessoas quebradas financeiramente, logo logo, meu querido, sabe o que acontece? Você se quebra financeiramente. Se as 5 pessoas mais próximas, intimamente ligadas a você, são pessoas frias na fé, eu pergunto para você, como que vai estar a tua fé daqui a um tempo? Então eu sou influenciado. Então se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer viver um 2021 para 2022, para arrebentar, você tem que consertar alguns relacionamentos de amizade que você tem. Você vai precisar fazer uma avaliação e você vai precisar ver quem são as pessoas que estão próximas. Eu estou falando de círculo íntimo. A pessoa que você decide ter mais intimidade no trabalho, a pessoa que você decide ter mais intimidade na rua que você mora. Posso falar isso aqui? A pessoa que você decide ter intimidade dentro da igreja, porque não é porque está dentro da igreja que é cheio de Deus. Se não te contaram, eu te conto isso. Diga assim, eu não sabia. Eita, a pessoa está lá, vive dentro da igreja, é cheia de Deus? O que diz que uma pessoa é cheia de Deus ou não é o caráter, não é os dons. A pessoa pode pregar, profetizar, cantar, pular, sapatear, mas não tem um caráter lá fora. Então o que eu preciso fazer é uma análise, irmão, das pessoas que estão bem perto. Diga assim, bem perto de mim. Diga para o irmão que está do seu lado assim, diga assim, ainda bem que eu sou gente boa. Tem alguém do seu lado de gente boa aí? Então você vai arrebentar, irmão. Se não tiver, muda de lugar aí, irmão. Então a primeira coisa que eu preciso avaliar são as pessoas. Irmão, é só você olhar. Eu digo para muitas pessoas aqui, né? Ô bispo, eu estou mal espiritualmente. Ô bispo, eu esfriei. Aí você vai falar assim, vem cá, vamos conversar. Aí você pega o Instagram da pessoa, você pega o Facebook da pessoa. Aí você vê, estava tomando um café com um, estava comendo uma pizza com outro. Aí quando você vai analisar o histórico da vida da pessoa, a pessoa totalmente caída na fé.
pessoa totalmente fria. Aí você chama a pessoa e diz assim: você está entendendo porque você está assim? Porque nós somos influenciáveis. Então agora eu te pergunto, querido, se você precisa que o teu casamento comece a dar certo, o que você vai fazer? Você vai começar a andar com um monte de solteiro por aí? Não, você vai ter que ter pessoas que sejam influência positiva para o teu casamento. Não adianta. E essas pessoas, elas vão influenciar de maneira positiva a minha vida. Então diga comigo: eu preciso analisar quem tem influenciado minha vida. Quem tem influenciado sua vida, querido? Isso aqui é uma noite para você refletir sobre isso. Então, Ezequias, ele fez como seu predecessor Davi. E isso me chama muita atenção, porque Acais era pai biológico de Ezequias, mas Davi se tornou uma figura de pai espiritual para ele. Como muitas pessoas na igreja às vezes têm essa referência no bispo, diz assim: poxa bispo, eu já não tenho mais o meu pai, mas o senhor tem essa representatividade. Eu sou pai da Heloísa, irmão, a minha pretensão é de ser pai da minha filha. Mas no âmbito espiritual a gente vê que Ezequias tinha Davi como um pai ministerial, um pai espiritual, que deu exemplos para ele, e isso é muito poderoso. A segunda coisa que Ezequias faz, ele segue a conduta do seu predecessor, chamado Davi. E a segunda coisa está no versículo 3. Abre para mim aí, filho, 29, versículo 3. Isso aqui é muito poderoso, irmão. A Bíblia vai dizer, ele vai colocar aqui, só para ganhar tempo: no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado. Ou seja, supondo que ele inaugurou o seu reino, Lucas, no dia 1º de janeiro de 2021. Antes do dia 30 de janeiro, é o que o texto está dizendo, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, o que a Bíblia diz? No 3, porque o seu pai Acais tinha fechado as portas do templo, e como o rei da Síria havia o vencido, o que ele fez? Ele falou: eu vou oferecer sacrifícios ao Deus dos sírios. Olha só a mentalidade desse cara. Era aquela pessoa que só tinha fé para ganhar. Quando perdeu, ele se embananou. Você conhece alguém assim? A pessoa só tem fé para conquistar, só tem fé para arrebentar, mas quando vem o problema, ela segue qualquer Deus. A pessoa, quando está no desespero, ela vai no Seishoinoye, ela vai no Hare Krishna, ela vai no Espiritismo, ela vai no Catolicismo, ela vai no Budismo. A fé dela está onde tiver vitória. A fé dela não está num pacto, numa aliança com Deus. A fé da pessoa está onde ela tem vitória. Tem pessoas que assim servem a Deus pelo que pode dar. E eu vou te dizer uma coisa: lembra de Judas? Quando você serve a Deus pelo que Ele pode te dar e não pelo relacionamento de quem Ele é, quando o diabo te pagar mais, pode ficar tranquilo, você vai largar Deus para servir o diabo. Porque foi assim com Judas. Olhe para mim, Judas não traiu simplesmente por causa de dinheiro. Me pergunte por quê, bispo? Porque ele era o tesoureiro dos 12. Ele era o tesoureiro, ele que mexia, ele podia ganhar muito mais dinheiro desviando dinheiro dos recursos de Jesus, da tesouraria de Jesus, mas ele vende por causa de 30 moedas. Então esse texto aqui está dizendo o quê? Que ele reabriu as portas do templo, e ele consertou as portas. Agora preste atenção: antigamente, no Velho Testamento, era a porta do templo que definia se o povo, querido, muitas vezes ia estar aberto ou não à direção de Deus. Você lembra do sacerdócio? Você lembra do sacerdote? Eles entravam pelo pátio, eles tinham o lugar santo, depois o santíssimo lugar, e era isso que definia. Mas hoje a Bíblia diz que o templo de Deus somos nós somos o templo do Espírito Santo. Então eu que tenho que decidir se eu vou deixar as portas desse templo abertas para que ele possa entrar e sair. Lembra do que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Eis que estou à porta, e se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, e você comigo. Isso aqui é muito forte. Eu preciso avaliar se a porta, diga comigo, se a porta, bate aqui, ó, do meu coração está aberta para as coisas de Deus. Precisa avaliar. Isso aqui é muito forte.
Porque perceba, Acais, ele desobedeceu a Deus. Então quando eu fecho a porta do meu coração para as coisas de Deus, pode vir profecia, pode vir revelação, pode vir anjo, pode vir demônio, pode vir o capeta, pode vir o satangoste, pode vir quem for, irmão. Satangoste, eu lembro da minha filha, ela estava vendo um desenho, misericórdia, né? Satangoste, essa é antiga, né? Eu me senti um velhinho agora. Satangoste, né? É cada uma, Jesus. Então eu preciso avaliar, irmão, como é que está a porta do meu coração. Será que você está aqui hoje, mas você está de corpo presente, mas o teu coração, as portas do seu coração estão fechadas para as coisas de Deus? O Espírito Santo, ele habita em nossas vidas, diga amém por isso. Amém. E se eu quero o agir de Deus na minha vida, a porta do meu coração precisa estar aberta para Ele. A porta do meu coração tem que estar aberta. Eu preciso estar... Olha, pensa comigo, se você precisa ser curado, você tem que ir buscar um médico, sim ou não? Enquanto você não buscar esse médico, como que você vai estar? Doente. Então você precisa entender uma coisa, o que Deus falou comigo, faça uma análise, olhe para dentro de si, como que está as pessoas que te influenciam, como que está a porta do seu coração para as coisas de Deus. Posso falar isso aqui? Irmão, tem muitas pessoas que frequentam a igreja, tem muitas pessoas que participam dos cultos nos lares, na igreja, mas ela não tem um coração aberto para as coisas de Deus. Ela vai porque ela quer um alívio, ela quer uma melhora, ela quer que Deus resolva os problemas dela. Quando o pregador faz assim, a gente até arrepia, né? Recebe aí. Então uma coisa é eu querer Deus na minha vida para resolver os meus problemas, e outra coisa é eu querer Ele para viver em aliança. Eu preciso avaliar se o meu coração está aberto para as coisas de Deus, ou se eu só quero as coisas de Deus. E quando eu faço essa análise, eu entendo o seguinte: eu preciso abrir a porta do meu coração. Me pergunte por quê, bispo? Porque no meio do caminho, presta toda a atenção agora do mundo, porque no meio do caminho alguma coisa pode ter te entristecido, alguma coisa pode ter te magoado, alguma coisa pode ter te chateado, algumas expectativas que você tinha não foram correspondidas, você pode ter tido problema com pessoas dentro da igreja, e você acabou fechando a porta do teu coração para as coisas de Deus. Então o Ezequias, ele olhou e disse assim: não tem como eu só seguir o exemplo de Davi sem abrir as portas do templo. Não tem como você prosseguir para viver o sobrenatural de Deus no teu casamento, na tua família, na tua finança, na tua vida espiritual, se você não abrir as portas do seu coração. Principalmente, olha aqui para mim, principalmente você que um dia foi ferido, você que um dia foi machucado, porque ninguém pode ter o poder de te ferir a ponto do seu coração se fechar para as coisas de Deus. Isso aqui é muito forte. Então as coisas de Deus, elas são mais fracas do que aquela ferida que alguém te causou. Não, bispo, é porque eu fui abusado na igreja, eu fui enganado, eu fui defraudado, eu fui machucado, eu fui ofendido, eu fui enganado, eu fui humilhado, e eu conheço casos disso, pessoas que inclusive estão aqui, mas estão caminhando, estão vivas, estão com fé, estão com o coração aberto para as coisas de Deus, entenderam que foi um período lá atrás, uma tristeza, uma mágoa, uma cicatriz, e é bom que você tenha cicatriz, amém? A cicatriz é bom. Me pergunte por quê, bispo? Porque essa cicatriz mostra que você foi maior do que aquilo que tentou te matar. Cicatrizes, querido, revelam que você passou, revela que você superou, revela que você foi mais forte do que aquilo que tentou te ferir, amém? Então eu preciso, querido, prestar atenção, eu preciso avaliar como é que está a porta do meu coração para as coisas de Deus. Tem pessoas, irmão, que vêm no culto adorar a Deus, buscar o Senhor, mas o coração está fechado para o louvor que é ministrado. Por quê? Porque às vezes ela teve um problema ali com a pessoa que canta, com a pessoa que toca. Aí ela vem para a igreja
Mas aí porque um dia o Jean não estava num dia legal, o Alexandro que lidera o louvor não estava, a Juliana, a Bianca, algum do ministro, eu não sei, qualquer problema pode ter acontecido, porque nós somos seres humanos, sim ou não? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, eu não sei se te contaram, mas crente dá trabalho. Olha para ele assim, só aqui que não. Oh meu Deus. Aí a pessoa teve um problema, aí quando ele vê o irmão aqui, porque aí ele fala, tá lá com a vida lá também toda errada e tá lá cantando. Mas tá melhor que muita gente que nem tentando tá. Diga comigo assim, ai daquele que prega o que não vive. Diga assim, ai do que prega o que não vive. Mas ai daquele que não prega porque não vive. Ou seja, então pelo menos a pessoa está aqui, ela está tentando. Porque é assim, a pessoa que você está ofendida, ela só está pecando diferente de você. Só é diferente o pecado. Olha para o teu irmão e diga assim, eita glória. Não, é porque ele está ali, ele é falso, ele está cantando, ele está pregando, ele está fazendo, mas pelo menos ele está tentando, ele está se esforçando. É melhor que você, que fechou a porta do seu coração. Irmão, posso falar uma coisa para você? Toda vez que chega gente nova na igreja e diz assim, bispo, nós estamos juntos, eu já penso assim, meu Deus do céu. Porque durante esses 10 anos de caminhada minha, quantas pessoas me fizeram aqui juras de amor? Bispo, nós estamos juntos até o fim, nós temos uma aliança inquebrável, e não era nem de algodão a aliança, irmão, porque o algodão ainda algum mínimo aguenta. A pessoa foi embora, deixou no meio do caminho, sim ou não? E às vezes minha esposa, irmão, discipulando meu coração, tá vendo, às vezes você é besta demais, para de ficar acreditando de primeira, bateu nas suas costas e fez qualquer coisa na igreja, você já pensa que a pessoa ama as coisas de Deus, não é assim. Eu digo assim, tá bom meu amor, eu vou melhorar, eu vou ser mais firme com isso. Às vezes o homem tem mais dificuldade nisso, sim ou não? Né? Bateu nas costas lá, marcou um gol no jogo, você já pensa que o cara é amigo, né? Mas eu não posso deixar o meu coração se fechar, porque senão você que está chegando agora, como é que você ficaria na igreja? Olha para quem está do seu lado e diga assim, você precisa abrir a porta do seu coração. Tem pessoa que vem para a igreja, ela quer que Deus fale com ela, mas como que vai falar, bispa, se ela está fechada para a palavra, está fechada para o louvor? Ah, eu posso falar isso aqui? Não, isso aqui eu não vou falar não, irmão. A pessoa está com o coração fechado para fazer amizade. Não, eu não quero fazer mais amizade com ninguém. Só tem pessoa falsa no mundo. Meu Deus, e você é uma bênção, né, irmão? Só tem gente futriqueira e você nunca falou nadinha de ninguém, né? A pessoa está com o coração fechado. Toda vez, irmão, que alguém dá uma mancada comigo, eu penso assim, eu falo, será que eu já fiz isso? Aí eu olho e falo, já? Hoje em dia eu nem faço mais as perguntas assim, eu falo, será que eu já fiz? Já falei, já enganei. A pessoa fala assim, não, eu desisto, porque eu sempre chego aqui 5 horas e nunca está ninguém. Aí às vezes, querido, quando todo mundo chega no horário, quem atrasa? Você. Então o meu coração não pode estar fechado para as coisas de Deus. Tem pessoa que ela não quer mais saber de fazer amizade. Então, se você quer viver, querido, o sobrenatural de Deus na sua vida, o seu coração precisa estar aberto. Tem que estar com o coração aberto. Então, nessa noite, posso te dar um conselho? Libere perdão, abre o teu coração. Aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que, sabe, eu não sei se está aqui no altar, se está em pé como obreiro ou alguma coisa, eu não sei. Às vezes alguém nos assistindo também pela internet, porque acontece muito isso. Aí a pessoa fala, não, eu só estou assistindo o culto em casa, porque não tem ninguém para me ferir. Aí tem gente que ama mais o petzinho do que gente. Fala, é melhor do que muita gente. É claro, porque não pode falar para você na tua cara o que ele quer. Não, bispo, porque esse meu gatinho... Irmão, eu amo animaizinhos. Eu amo. Depois do culto eu recebo umas mulas lá em casa de vez em quando. Umas ovelhinhas de Jesus. Eu amo animais. Eu amo cachorrinho, gatinho.
Só não me aproximo muito, principalmente de gato, porque eu tenho alergia. Mas sabe que gato tem alergia de outro, né? Por isso que não dá gato lá em casa. Aí, irmão, a pessoa fala assim: ô bispo, é melhor que muita? É melhor que muita? Posso falar isso aqui? Desconfie de quem fala isso para você. Geralmente é uma pessoa frustrada com o coração fechado. Me desculpe aqui, eu sei que tem muitas pessoas aqui que amam seus pets, mas eu estou falando aqui de pessoas com coração. É melhor que muita? Sabe por que é melhor que muita gente? Porque esse gato aqui, esse cachorrinho, não pode abrir a boca para falar tudo que você precisa. É uma amizade que não é recíproca. Você, quando está de bom humor, como é que você trata o gato? Gatinho. Quando você tem dinheiro, você compra, sim ou não? Mas e quando você não pode comprar a raçãozinha que ele gosta, quando ele passa fome, quando você não está de bom humor, como é que você trata o gato? Como é que você trata o cachorro? O que o cachorro faz? Ele vai para o canto, não vai? Mas no outro dia você esqueceu. E o cachorro? Também. Mas a pessoa que você convive, às vezes não. Aí às vezes a gente quer vomitar, a gente quer pôr para fora tudo que a gente sente, tudo que a gente acha, tudo que a gente... Mas quando dizem para a gente: oh, eu não sabia que eu era tudo isso. Sim ou não? Olha para o teu irmão aí. É para esse mesmo. Olha para ele aí. Diga assim: tu é melhor que muita gente. Você ri, né, irmão? Vocês estão demais hoje, viu? Amém, irmão? Então eu preciso abrir a porta do meu para fazer novas amizades. Eu preciso, irmão, abrir a porta do meu coração para fazer novas amizades. Eu preciso abrir meu coração para as coisas de Deus. Eu preciso abrir meu coração para o louvor. Você precisa... Ei, olha aqui para mim. Você precisa voltar a chorar nos louvores. Quem está aqui, as irmãs do louvor, os meninos, pode bater. O baterista, cadê o baterista aqui? Que é uma benção, que eu não estou vendo ele. Está ali, tá. Colocaram para trabalhar o baterista, ô glória. Cadê a noiva dele? Deve estar orgulhosa ali, né? Está olhando os carros lá, irmão. Olha que bênção, os bateristas da igreja trabalhando, louvado seja Jesus. Ele pode se esforçar de bater aqui, irmão, isso aqui, ó, pá, pá, pá. E ele se esforça, né? Ele não é esforçado, baterista aqui? Não é esforçado? A guitarra aqui, cadê o Ed também, ó? Tchá, 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 tá. Mentira, os dois estão lá fora? Você tem que aplaudir a Deus, irmão, guitarrista e baterista, irmão. Trabalhando para Jesus, olha que bênção. Os dois estão lá fora? Que bênção. Eles podem se esforçar, irmão, para fazer o que for. A diaconisa Jubleca, ela pode aqui querer, irmão, acabar com a garganta dela. Se o seu coração estiver fechado, o que vai acontecer? Nada. Ó, pastor, irmão, pode torcer esse lencinho aqui e sair água pregando, mas se o coração estiver fechado, acontece nada. Agora a pessoa, quando ela está na fé, quando ela está no primeiro amor, irmão, quando a pessoa quer saber de Jesus, ela nem pergunta: é o bispo que vai pregar? É o bispo? É o pastor Diego que vai pregar? É o pastor fulano que vai pregar? É o Jean que vai pregar? É o Levi que vai pregar? Não, ela fala: tem culto, estou dentro, eu vou lá e Deus vai falar, porque o coração está aberto. O coração está aberto. Ela chega na porta ali, pega na mão do irmão: ó querido, a paz, que bênção que você vem. Ela já vem: ô glória, Deus está aqui nesse lugar, porque o coração está aberto. Então eu preciso abrir o meu coração. Diga: eu preciso abrir meu coração. Então eu preciso avaliar quem são as pessoas que têm me influenciado. Segundo, eu preciso abrir a porta do meu coração. Terceiro, olha o que ele fez, versículo 4 do texto que a gente leu. Ele seguiu o exemplo de Davi. Ele consertou as portas do templo e as abriu. E no versículo 4, olha só: convocou, reuniu na praça que fica do lado e disse, versículo 5, 1, 2, 3. Olha o que esse cara fez. Seguiu o exemplo de Davi, abriu as portas do templo. Só que peraí, ele falou assim: não pode abrir a porta do templo de qualquer maneira, tem que tirar tudo que é impuro lá de dentro.
Ou seja, olha o que esse cara fez para poder arrebentar. Eu preciso avaliar, isso aqui é muito forte, se eu preciso consertar a honra com o sacerdócio das pessoas que Deus colocou para abençoar a minha vida. Por isso que aqui eu ensino, a igreja está aberta para todos, diga amém. Mas se você quer entrar aqui, crescer e que teu ministério seja fecundo, você precisa entender que se você saiu mal da tua igreja falando mal do teu pastor, você não me engana não, quando você sair daqui você vai falar mal de mim também. Então eu preciso avaliar se eu tenho que consertar a honra com as pessoas que Deus colocou para ser boca de Deus na minha vida. Ezequias, ele olhou e falou assim, eu estou seguindo o exemplo de Davi, eu estou abrindo a porta do templo, e eu preciso colocar em ordem. O que ele fez? Ele reuniu os sacerdotes e os levitas. Ele falou, eu vou restaurar a honra com os homens de Deus, eu vou restaurar a honra com as pessoas que têm autoridade sobre a minha vida. Irmão, posso falar isso aqui? Não vou falar não, vocês estão com sono, irmão? Nós já vamos cantar o parabéns e cortar o bolo já, calma um pouquinho. Pode falar ou não? Tem pessoa que às vezes trata o pastor da igreja dele melhor que o pai e a mãe. Aí a pessoa quer falar de honra. Tem pessoa, irmão, que, sim ou não? Então quando eu falo de sacerdócio, eu não estou falando só o sacerdócio do seu pastor, seu pai, a sua mãe, você que está aqui, mulher, teu marido. Por que tem coisa que trava na minha vida? Porque eu estou desonrando o sacerdócio sobre a minha vida. Casamento não prospera, a vida financeira fica toda amarrada, a mulher não sabe se reportar ao marido. Então, querido, você precisa observar muitas vezes a conduta da tua pastora, da tua bispa. Você precisa, como é que você vê a tua pastora tratando o marido dela? Se você faz, querido, em desacordo, você está desonrando o sacerdócio do teu marido. Como é que o pastor da igreja trata a esposa, principalmente publicamente? Tem mulher que está acostumada a falar dando esporro no marido, o marido dando esporro na mulher, sim ou não? Tem pessoa que vai falar com o pastor, irmão, pega, bate nas costas de qualquer jeito, ô bispão, e aí, mano, como é que você está? Mano, eu não te conheci na esquina, querido, desculpa. Você tem que se imposturar, se colocar no seu lugar. Eu preciso me pôr no meu. Amém? Eu não sou seu mano. A mina, os manos, as minas, pô, pá, não, irmão. Eu preciso estabelecer, irmão, o sacerdócio. Eu preciso honrar, diga honrar. Tem pessoas, irmão, que quando fala disso, elas têm um coração fechado. Por quê? Porque principalmente quem vem na igreja de visão celular. Porque praticamente, irmão, você tem que tirar tudo que você tem para entregar e dar para o pastor. Não é isso aqui que eu estou falando. O seu pastor, querido, ele tem 2 mãos, 2 pernas, trabalha, tem saúde. Eu não preciso que você me dê nada, eu só preciso que você seja uma pessoa fiel. Agora, quando se fala de honra, a pessoa com o coração fechado para isso, ela não entende que o princípio de honrar aqueles que Deus colocou para ministrar sobre a nossa vida, ela fica com a vida travada. É aquela pessoa, posso falar isso aqui? Que quando conversa com o pastor corrige, fala uma palavra de discipulado, uma palavra mais dura, a pessoa até concorda na frente, mas depois por trás ela sai, fala mal. Ela está desonrando o sacerdócio. É daquele filho que diz que vai obedecer. Do que vale o teu filho falar que vai te obedecer, mas quando vira as costas não obedece? Esse filho está honrando ou desonrando o pai? Ele está desonrando. Amém? Então eu preciso colocar em ordem. O que Ezequias está querendo ensinar para a gente aqui, pastor Márcio? Ele está querendo dizer, não adianta nada eu ter um cara como modelo, como Davi, abrir as portas do templo, eu ter uma boa influência, abrir as portas do templo, ter o meu coração aberto, mas viver em desonra com as pessoas que Deus estabeleceu para ministrar sobre a minha vida. Então eu preciso, querido, colocar em ordem. Diga colocar em ordem. Então perceba que Acais, ele tinha desonrado os sacerdotes, e Ezequias decidiu colocar a questão em ordem. Os sacerdotes, irmãos, sabe o que era? A palavra do sacerdote não valia nada nos tempos de Acais.
Então Ezequias ele falou: eu preciso colocar isso em ordem, eu preciso chamar os levitas, eu preciso chamar os sacerdotes, eu vou colocar em ordem. Por quê? Porque quando o sacerdote falava, era a boca de Deus. Os sacerdotes, eles queimavam os sacrifícios diante do altar para representar o povo diante de Deus. E os profetas eles buscavam a face de Deus para falar por Deus para os homens. Então ele fala: vamos consertar isso aqui, vamos colocar em ordem. E principalmente, querido, quando eu tenho uma ferida no passado com algum pastor, com algum líder, eu preciso tratar isso, eu preciso colocar em ordem. Me pergunte: por quê, bispo? Porque a pessoa que te machucou lá, ela não vai conseguir ir na tua casa para colocar ela em ordem, é você que tem que fazer isso. Então, se a pessoa te feriu lá atrás, ela não vai ter como voltar no passado para desfazer o que foi feito, é você que vai ter que fazer uma análise e falar: bom, eu preciso pôr em ordem isso. Então hoje tem uma máxima das pessoas que diz assim: pastor é tudo ladrão. Mas poxa, ela foi enganada uma vez em um lugar e a gente não sabe nada da história. Aí para ela todo mundo, irmão, toda vez que a pessoa fala isso, ela vai fazendo o que? Vai ficando com a vida travada. Por quê? Porque ela vai tocando no sacerdócio. Irmão, a Bíblia diz que o Senhor não estabeleceu nenhuma liderança que não fosse estabelecida no céu primeiro por Deus. Então, o que significa a palavra honra no dicionário? Existem vários significados para honra. Um deles é consideração devida a uma pessoa. Olha para mim, redobra sua atenção. Quem me ouve, diga amém. Amém. Quem me ouve, diga amém. Amém. Eu estou falando de honra, diga comigo: honra. Honra. Estou te ensinando como um pai ensina um filho. Um filho, para honrar o pai, tem que dar dinheiro? Não. Então escute o que eu estou falando para você com honra. Não estou aqui, querido, pedindo dinheiro e nem presentes para você. Pegue o dicionário depois na sua casa. Primeiro significado de honra: consideração devida a uma pessoa. Consideração devida, ou seja, eu considero a pessoa. Então o seu pastor, ele não está na figura de pai, ele não está na figura de mãe. Os seus pastores, eles estão na figura do quê? De sacerdotes, vivendo uma vida hoje integralmente no altar para servir uma comunidade. Então eu preciso ter a honra devida, eu tenho que ter uma consideração. Como o meu patrão fala comigo não é como o meu pastor fala comigo. É diferente, é uma palavra diferente. Ele vela pela minha vida, ele ora, ele intercede, ele paga um preço, ele ora, ele jejua, ele se preocupa, ele gasta tempo. O pastor verdadeiro dá a vida pelas ovelhas. Obrigado pelo teu amém tão empolgado, irmão. Eu fiquei até intimidado agora. Amém, irmão? Amém. O pastor verdadeiro, ele dá vida. Olha só, definição da palavra honra: estima alta por uma pessoa. Você tem consideração, você tem estima por essa pessoa. A vida que ela leva, eu já falei com alguns líderes aqui, vou abrir uma igreja, vou mandar o pastor Diego, vou mandar o pastor fulano. O pastor Diego falou assim: bispo, eu não aguentava um mês a vida que você leva, as ingratidões que você sofre, os problemas que você administra. Sim ou não, pastor? Falou: eu vou te ajudar, eu vou estar te auxiliando, mas não foi para isso que Deus me chamou. Porque a gente sabe, querido, que é o quê? É doído, é desgastante. Então eu não posso olhar para a figura do meu pastor, do sacerdote que Deus colocou para ministrar sobre a minha vida, porque você tem que pensar o seguinte: muitas vezes quando você está trabalhando, quando você está na condução, quando você está viajando, quando você está em momento em família, o teu pastor querido, ele está ali integralmente buscando a presença de Deus, estudando. Hoje, querido, me chamaram para tomar açaí, para comer, para bater papo. O bispo é aniversário da igreja, minha esposa estava do lado, eu falei assim: não posso, eu estou estudando. Não posso, estou buscando a face de Deus. Então muitas vezes no momento que você está de distração, no momento que você está aproveitando, o que seu pastor está preocupado? Olha, vai ter um povo que vai estar no domingo, vai ter um povo que vai estar na quarta-feira, vai ter um povo que vai estar ali, precisa de alimento, esse povo precisa de rebanho, esse povo precisa se alimentar. Então essa é a função. Então eu tenho que ter uma estima, diga comigo, estima. Uma estima alta pela pessoa. Isso é honrar. Olha só a terceira definição, tem várias, eu só trouxe 3. Admiração ou respeito por alguém. Em alguma dessas aqui envolveu dinheiro? Envolveu você vender alguma coisa que você tem para me dar? Não.
para algum líder aqui? Não. Então envolve respeito, admiração, honra pela pessoa. Então eu preciso colocar em ordem essa questão sobre a minha vida. Foi o que Ezequias fez. Ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos chamar os sacerdotes, vamos chamar os levitas, vamos colocar tudo em ordem, vamos trazer de volta ao lugar de honra. Ezequias, ele tinha um respeito dos sacerdotes, ele tinha admiração, ele tinha estima pela posição deles. Isso é um sinal de honra. Isso trouxe diferença na vida de Ezequias. Ele soube diferenciar. Ele fala: não, calma aí, cara, esse aqui é um homem de Deus, esse aqui não é o cara do algodão doce, esse cara aqui não é empresário da cidade, esse cara aqui não é o prefeito, esse cara aqui é um homem de Deus, sobre a minha vida. Amém, irmão? Então eu preciso avaliar, fazer uma avaliação de como a minha vida está em relação a isso, porque se eu honro alguém, eu tenho que respeitar aquela pessoa. Honrar é respeitar essa pessoa, é admirar essa pessoa, é me submeter ao ensinamento da pessoa que Deus colocou sobre a minha vida. Como que eu vou dizer que eu honro meu pastor, mas se eu não me submeto ao ensino da parte de Deus que Ele está me dando? Aí o pastor, ele diz: olha, filho, vá por esse caminho, faça dessa maneira, mas a pessoa, ela vai por outro caminho, de outra maneira. Honra? Não honra. E muitas vezes quando a pessoa que não honra, ela quer garantir o espaço dela, ela bajula. Aí entra no campo da bajulação, porque quer ganhar através de presentes, de mimos. Então é ter estima. Porque, irmão, se eu estou escutando alguém que Deus colocou sobre a minha vida e no final eu não faço o que ela falou, eu faço o que eu quero, eu não levo em conta as palavras da pessoa, sim ou não, irmão? Aí eu te pergunto: onde está a admiração, onde está o respeito? Você quer saber como isso é poderoso? Abre para mim aí, filho, Êxodo 20, versículo 12. Isso aqui é muito poderoso. Quando fala de honra, a bênção de Deus, ela se estabelece. Diga comigo: se estabelece. A bênção de Deus não vem como uma onda e depois vai embora. A bênção de Deus se estabelece. Êxodo 20, 12. Êxodo, filho, capítulo 20, versículo 12. Olha o que diz: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Então eu preciso avaliar, irmão. Isso quer dizer que se eu respeitar pai e mãe, seguir os ensinamentos dele, o que vai acontecer? Eu vou ter uma vida longa. As bênçãos de Deus, elas serão perenes sobre a minha vida. Agora, irmão, do que adianta eu fingir que amo, que obedeço, que respeito, mas eu não faço nada daquilo que é ensinado? Eu estou fingindo. Então precisamos entender, querido, eu vou caminhar para o encerramento, em alguns minutos eu encerro. Escute isso, eu preciso colocar em ordem a questão da honra. Mas eu procuro ser um pastor acessível, eu vou visitar. Ah, mas o senhor nunca veio na minha casa, você nunca me chamou. E não faça bolo, tá bom? Eu não gosto de bolo, irmão. Quando eu for na tua casa, pode ser um café puro com bolacha e requeijão, que eu também não como manteiga, porque geralmente é bolo. Eu falo para minha esposa: a gente vai nos lugares, é bolo. Então eu já estou avisando aqui, se um dia você for me chamar, eu não costumo comer bolo e também não como manteiga. Então pode ser um requeijãozinho lá e uma bolachinha de água e sal e um café. Se não tiver nada disso, um café. Se não tiver isso, pode ser uma água. Mas eu só não fui lá porque você não me chamou ainda. Amém? Eu procuro ser acessível. Eu procuro ser uma pessoa, querido, que tem espaço com todo mundo. Mas o que eu preciso avaliar? Como que está a questão da honra? E o que é honrar o sacerdote? É seguir a direção, os ensinamentos que Deus colocou essa pessoa sobre a minha vida. Amém? Olha aqui, nós já estamos caminhando para o encerramento, o louvor já vai subir. Preste atenção, abra aí Hebreus 3,17. Agora, e você vai fazer um círculo assim, em volta desse versículo. Você vai fazer um círculo com a tua caneta, com o teu lápis em volta desse versículo. Hebreus 13,17. Olha que poderoso. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Olha aqui para mim, vamos ler juntos aqui. No 3. 1, 2, 3. Obedeçam.
é forte. Obedeçam aos seus líderes. Aqui não está dizendo, venda tudo que você tem e dê para o seu líder. Sabe por quê, irmão? Quem sustenta a vida dos pastores da igreja não é o povo não, diga comigo, é Deus. É Deus, irmão. Então o que ele está querendo dizer aqui? Obedeçam os seus líderes e se submetam-se à autoridade. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas para Deus. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma e não um peso. Isso aqui é muito poderoso, irmão. Então eu preciso restaurar, eu preciso avaliar, irmão, se eu não tenho que restaurar a honra dos homens de Deus na minha vida, principalmente aquela pessoa que Deus colocou para ser boca de Deus na minha vida. Porque, irmão, presta atenção, olhe para mim. Se Jesus tivesse desistido de Pedro, para pensar, presbítero, você que é um cara inteligente, no dia que o pastor de Pedro tivesse olhado assim e falado, meu, não invisto mais nesse cara, quem seria Pedro? Quem seria Pedro, irmão? Você lembra quando Jesus falou assim? Pedro falou, ó, eu estou contigo para ir, eu estou pronto para ir até onde? Para a morte. Jesus olhou e falou assim, Pedro, você não sabe o que fala. Antes do galo cantar, você vai me negar quantas vezes? O que aconteceu? Ele negou quantas vezes? Depois o galo cantou. Depois o que aconteceu? Jesus olhou para Pedro, ele saiu chorando amargamente. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus Cristo ressuscita, ele está vendo Pedro lá na beira da praia pescando, está nu, do jeito que vê o mundo. E Jesus, ó, Pedro, pode vir que vai começar uma grande obra agora através da sua vida, meu filho. Eu não desisti de você, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Então o que eu quero dizer para você? Eu preciso tomar cuidado, porque quando eu quebro a honra com aqueles que são boca de Deus para a minha vida, eu posso perder o quê? Todo o investimento do céu sobre a minha vida. Jesus tivesse olhado e falado assim, quer saber, Pedrão? Você é mau caráter, você me negou, você me enganou, você me traiu, não invisto mais em você. Só que sabe o que eu acho lindo tudo isso? Que quando Pedro está lá dentro da praia, dentro da água, ele vê que é Jesus. Eu não vou lembrar o versículo agora, mas depois você caça na Bíblia, que é poderoso isso. A Bíblia vai dizer que Pedro sai correndo ao encontro de Jesus. Ele dizia assim, esse assovio, ele não assoviou, tá bom? Eu estou aqui conjecturando, tá bom? Isso aqui é uma coisa de pastor, a gente viaja muito, mas quem sabe ele, ó, porque quem é minha ovelha sabe quando eu chego no lugar. Como é que o pastor de você chega no lugar? E o que ele fala? Ele já chega assim. Então, o que a Bíblia diz? A ovelha conhece a voz? A ovelha conhece a voz? Pedro, ele sai correndo de dentro da água e ele se prostra diante dos pés de Jesus e diz assim, mestre. E aí aquela famosa conversa entre os dois, Pedro, tu me ama, então você vai apacentar o meu rebanho. Quando eu avalio como é que está, querido, a honra do sacerdócio, isso destrava sobre a minha vida. Então eu preciso restaurar, diga assim, restaurar a honra com o meu sacerdote. Amém. Para a gente encerrar, a Bíblia diz, o louvor pode subir, tá bom? Preste atenção nisso. A Bíblia diz no versículo 7, abre para mim, filho, capítulo 29, versículo 7, segundo Crônicas. Olha que poderoso. Eles voltaram, queridos, a queimar incenso. Diga comigo, queimar incenso. Depois, queridos, eles voltarem ao templo, abrir as portas do templo, restabelecer a honra com o sacerdote, eles voltaram a queimar incenso. Diga assim, queimar incenso. Porque no tempo de Acais ele tinha fechado as portas do santuário e ele tinha parado de queimar incenso. Agora abre para mim aí, filho, Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Olhe para o teu irmão aí e diga para ele assim, você precisa voltar a queimar incenso.
nós precisamos aqui no altar voltar a queimar incenso. Eu vou contar até 3 e você vai ler bem alto e bem forte. 1, 2, 3. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes cada um deles tinha uma harpa e uma taça cheia, que são oh glória! Glória a Deus, é tão bom quando a igreja aplaude a palavra de Deus, isso é poderoso. Taças de ouro cheias de, que é o que? A oração. Só que agora, olha aqui para mim, filho, vem aqui. A oração dos membros da DAP, amém? É isso que está escrito aqui? Na última aqui, ó, que são as orações dos membros da DAP, amém? Dos membros da Assembleia, dos membros da Metodista, não. Dos membros da Igreja dos Últimos Dias, não. De quem que são os incensos que está na taça? São das orações de quem? Dos santos. A oração dos santos. Por isso que, irmão, que denominação, placa não entra nisso. Eu preciso avaliar como que está, querido, o meu altar, para voltar a queimar incenso na presença de Deus, voltar a queimar incenso. Se você, querido, foi como eu, católico, quem já foi aqui, frequentou uma missa? Quem lembra do padre lá? Era o incenso, o sacerdote fazia assim antigamente. Eles trazem algumas tradições. Só que agora você aprendeu. O que é um incenso? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: bora jogar fumaça nesse lugar? Olha para o teu irmão e diga assim: você está dando muito trabalho. Olha aí para quem está do seu lado, por favor, diga assim: você está dando muito trabalho. Você precisa voltar a queimar incenso. Oh glória, quem vai queimar incenso aqui, querido, nessa noite? Essa é a noite, irmão. Toda vez que eu estou orando, que eu estou clamando, que eu estou buscando a Deus, eu estou oferecendo incenso ao Senhor. Quem aqui como eu já comprou aquela varetinha? Lembra daquela varetinha? Quem lembra da varetinha? Para expulsar o satangoste, né? Tinha uns que comprar. Varetinha de... Vocês conhecem, né? A Gabi tá rindo lá atrás, né? Eu estou de olho, hein, Gabi? Incenso. Você tacava fogo lá, né? Ficava doidinho. Tinha os incensos com vários significados. Tinha ou não tinha, irmão? Pode falar aí, irmão. Eu também fazia isso aí. Eu gostava de pôr incensinho. Hoje em dia eu uso aquele bom ar, né, irmão? Chega de incenso. O incenso que tem lá em casa agora vai ser o incenso das minhas orações. Então, quando eu oro, quando eu busco, eu estou, diga comigo assim, ó, colocando incenso diante do altar. Ezequias voltou a queimar incenso. Olha aqui para mim. Você que veio aqui hoje ferido, abusado, traído, enganado de alguma outra religião, denominação, de alguma outra igreja. Primeira coisa, tem um exemplo para alguém influenciar a tua vida. Segundo, abra as portas do seu coração. Terceiro, resolva de uma vez por todas a questão de honra com o sacerdócio na sua vida. E o quarto, sem isso nada vai adiantar. Volte a queimar incenso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Religião cristã não se trata de quanta frequência você tem no culto, mas é de quanto incenso você queima diante do Senhor. Deixa eu dizer algo para você aqui, nós já vamos orar. Eu vou pegar uma pessoa bem aleatória aqui. Escute isso. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Filho, naquele último dia, quando o teu Senhor se encontrar contigo, isso aqui é para toda igreja, mas preste atenção. Ele não vai te perguntar se você pôs piso ou porcelanato na casa que você casou. Ele não vai perguntar se você cobriu de joias ou se você usou uma blusinha de R$29,90 da Torra para dar para sua esposa. Sabe o que ele vai perguntar para você? Como foi a tua vida de queima de incenso? Como que foi o aroma que subia da tua casa?
como que era a tua vida com Deus. Ei, querido, guarde isso. Quando você se encontrar com o Senhor na eternidade, Ele não vai querer saber do que você comprou, de como você gastou o seu dinheiro, de como foi a cor da casa que você comprou. Ele vai perguntar assim: eu quero saber como é que foi a tua vida. Ele vai perguntar para você assim: eu quero saber como você tratou a tua esposa, eu quero saber como você deu a vida pelos teus filhos, como você deu a vida pelo marido, como você deu a vida pela tua família, como você serviu a tua igreja, como que você fez para servir o próximo, como você me amou e amou as pessoas. Deus não vai perguntar para você qual foi a cor da parede que você pintou. Deus, Ele não vai perguntar para você, quem foi que deu a oferta para pôr o ar-condicionado, para pôr o ventilador na igreja. Ele vai dizer assim para você: meu filho, quanto de incenso chegou seu aqui no meu altar? Então, querido, eu preciso colocar em ordem, eu preciso voltar a queimar incenso. Isso precisa ser uma preocupação sua, não minha. Preste atenção, irmão, igreja não salva ninguém, mas quem é salvo congrega dentro dela. Igreja, diácono, não salva ninguém, mas quem é salvo congrega dentro de uma. Eu vou repetir isso aqui porque é forte. Igreja, mas quem é salvo, igreja não salva, mas quem é salvo tem uma igreja. Eu preciso voltar a queimar incenso. Guarde isso. Todos nós queremos, queridos, queremos crescer, comprar carro, casa, prosperar, estudar, sim ou não? Isso tudo é poderoso, é maravilhoso. Mas como seu pastor, no aniversário de 6 anos, eu encerro hoje esse sermão perguntando para você: se hoje você se encontrar com o seu Deus, o que você tem para apresentar para Ele? Se hoje o teu Senhor voltar para você, aparecer para você, o que você tem para dizer para Ele? Você vai dizer assim: Senhor, eu fiquei tão afastado da igreja, sabe por quê? Porque eu tinha tanto boleto para pagar. Ele vai dizer: tá bom, afasta de mim, eu não te conheço, eu não sei quem é você. Eles têm taça, diga comigo, taça de ouro, e nessa taça está cheia de incenso. E o que é um incenso? Ei, olha para mim. Agora isso aqui vai fechar. Se as tuas orações é um incenso, Paulo diz: orai em todo tempo, com todas as orações e súplicas. Eu pergunto para você: a tua vida, ela tem exalado para Deus qual tipo de aroma? Lembra de Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que o cheiro do pecado de Sodoma e Gomorra tinha subido até onde? As narinas de Deus. Se você não está queimando incenso de adoração, você está queimando incenso de pecado. E eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia diz em Apocalipse também que existe uma taça cheia da ira de Deus para aqueles que não obedeceram ao Evangelho. Então eu preciso voltar a queimar incenso. Se coloque de pé. Uma das coisas mais importantes que você precisa sair daqui hoje entendendo: eu preciso voltar a queimar incenso. Eu preciso voltar a ter vida de oração, a ter vida de busca. Amém?